Bom, vamos partir para outro assunto agora em nosso programa, a reforma trabalhista. Lembra? Pois é, o governo deve apresentar até a primeira semana de dezembro e se a gente for considerar, né, já setembro, mês de setembro, tá bem próximo mesmo, novas propostas para reformar mais uma vez as leis trabalhistas do país. 2 anos após aquela ampla reforma da trabalhista feita pela gestão do ex-presidente Michel Temer, vamos passar por uma proximamente. Eu estou recebendo hoje para participar aqui do nosso programa. Ela é advogada, é a primeira vez que vem aqui na TV, mas é professora também. É a doutora Amanda Caputo, advogada, trabalhista e professora universitária. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Claudete. Satisfação estar aqui com vocês. Pessoal de casa, satisfação estar aí também com vocês. Começou bem, a minha simpatia, doutora, tá vendo? Vamos responder aqui o seguinte, doutora. O povo pergunta, quer saber? O Santa Receita responde. Vamos lá, então. Tem muita gente perguntando. Aline, olha que delícia, gente. Hoje estamos mais felizes, né? Comemos até bolo. Vamos lá. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Para você, Aline, da nossa equipe, trabalho em uma empresa onde a minha carteira e o contrato foram assinados com um salário X. Só que, na realidade, eu recebo um valor bem inferior, menos X. Gostaria de saber se eu posso recorrer depois dessa diferença aí judicialmente. Muito obrigada, beijos, beijos, Aline. Vamos ver. Bom, boa tarde, Aline. Bom, espero conseguir satisfazer as suas dúvidas, não é? Bom, para começar, a Justiça do Trabalho ela é muito interessante, por quê? Porque ela tem a primazia da realidade. Então, por mais que você tenha, né, aquela documentação emitida pelo empregador, que está regulamentando o teu salário, tua jornada de trabalho, o que vale, na verdade, é a realidade. Então, o que está na tua carteira de trabalho é apenas um detalhe. Então, você pode vir a pleitear isso judicialmente mais tarde, tá? Na Justiça do Trabalho, através de testemunhas, através de uma série de provas, lembrando sempre que o que vale é o que é a primazia da realidade. Da realidade. Agora, Exato. doutora, sinceramente, acha que a Aline deve esperar isso já planejando entrar na Justiça do Trabalho ou seria melhor conversar e falar, olha, consultei um advogado e não está direito o que vocês estão fazendo. Então, Sim. sei lá, propor uma mudança, porque ela está correta, né? Agora, Exato. não deveria conversar primeiro? Então, Claudete, Aline, veja, eu, como conciliadora, prezo muito diálogo. Só que tem alguns empregadores que são mais fechados para esse diálogo. Então, ela corre o risco de se indagar o empregador vier se chatear e já, de fato, demiti-la. Então, ela tem que sondar primeiro Agora, se ela esse ambiente. demitir, ela entra lá, dá uma... Exatamente. Demitida, você vai na Justiça do Trabalho e procura Você fala, seus eu vou de direitos. qualquer jeito, só estou te avisando. Exato. Tá bom, mas você tem esse direito, Aline. Sim. Einar, boa tarde, Claudete e doutora. Meu filho trabalha em uma loja de games, das 9 às 24 horas. Caramba, que jornada, hein? Não tem horário de almoço. O que é isso, trabalho escravo? Come no estabelecimento mesmo e tem folga a cada 15 dias. Isto é correto? Devo ir ao Ministério do Trabalho? Ela é de Santos. Eu tô boba, Einar. Não? Bom, Claudete, isso é uma realidade cada vez mais comum. O que acontece é o seguinte, as pessoas com medo não trazem isso à tona, né? Então não divulgam, mas é uma realidade muito... Meu Deus, mas trabalhar das 9 às 24 atual. horas. Mas sabe por que Sim. os patrões aproveitam? Porque nunca reclama. Exatamente. Tem que reclamar, Então, né? assim, eu vejo que, tendo em vista esse trabalho escravo, essa rotina de trabalho escravo, Deus. ele não deve nem procurar o Ministério do Trabalho, deve procurar um novo emprego. Não é, Einar? Procure um novo emprego e depois busque o ressarcimento de todo esse aborrecimento, desgaste, porque essa rotina é muito estressante para ele, é prejudicial à saúde, então procure um outro trabalho e depois procure também, busque os direitos antes do trabalho. Você que é professora universitária, inclusive de direito trabalhista, né? Sim. Quando eu posso procurar uma delegacia mesmo de polícia para dizer que estão me explorando? A qualquer momento. Então ela pode. Pode, nós temos a delegacia Porque do não trabalho é possível também. um jovem ainda trabalhar das 9 às 24 horas, ter uma folga a 15 dias e não tem horário de almoço, gente. Já foi. A escravatura já acabou aqui faz tempo. Nós temos as delegacias do trabalho também, Então, nós tem temos as que- delegacias comuns exatas, as Tem em delegacias todos os federais. lugares, as Não, delegacias por do regiões. Tá. Eu não me recordo agora para dizer, Santos. tá, hein? Mas também tem algum qual site é a que ela mais poderia perto? entrar? Sim. É só ela colocar na internet, no site de pesquisa mais atual que nós temos, e colocar Delegacia do Trabalho. Tá. E ela encontra a mais Próxima a próxima. Santos, Exato. né? Sim. Tá bom. Mas é lógico, e outra, é teu filho. Vai à luta, fale mesmo, tá errado.
Ana Maria, boa tarde, equipe Santa Receita. Meu marido está com câncer. Poxa, lamento mesmo. Tirei licença especial sem passar pelo... Tirou ou tirei? Pelo INSS para cuidar dele. Desde 7/6, né? E vai ficar até 4/9. Agora, se eu tirar mais 90 dias, só me pagarão 2/3 do salário. Eu gostaria de saber se tem outra saída, porque já voltei a trabalhar. Ela é de Vitória, Espírito Santo. Ela pegou uma licença para cuidar do marido que está com câncer. Exato. Então, Claudete, Ana Maria, funciona da seguinte forma. A legislação atual, né, a CLT vigente, ela não traz nenhuma hipótese da qual você tenha essa brecha para cuidar até do filho pequeno ou do marido enfermo. Então, infelizmente, não tem outra saída mesmo, a não ser ela buscar o INSS para se afastar por algum outro motivo. Porque acho que então foi o... Volta na pergunta, por favor. Foi a própria empresa que ela trabalhava que ainda pagou e reconheceu esse período. Sim. Ainda que foi legal essa empresa, porque Muito. ela também não precisaria, não é? Exato. Não, a empresa direcionaria ela exatamente... Para o INSS. Exato. Porque ela falou, ó, sem passar pelo INSS. E olha, vou te falar, viu, querida? No INSS não tá passando nada. Vai gente lá de muleta que não pode andar, de cadeira de rodas, ruim do coração, qualquer coisa eles falam liberado pro trabalho. Sim. Não é? Sim, eu tenho clientes em forte grau de depressão, em grau bem avançado de câncer e eles não... De doenças assim, exatamente, que precisam de tratamento severo. Exatamente. E eles estão liberando todo mundo pro trabalho. Tá um horror. Então, converse direitinho aí com a sua empresa, porque ela ainda foi bacana nesse sentido. Talvez né? tentar uma redução de jornada, talvez tentar algum tipo de pacto para readaptá-la. Porque eles ainda vão funções. pagar, mas só 2/3, né? Sim. Tá certo. Oi, Ana. Ó, vamos rezar aqui pro teu marido, tá bom? Mário Tavares, seu parente Tavares? Tio? Não? É o nosso caminho. Boa tarde. Em caso da ausência do PPP, quais são... Ela vai explicar o que é isso. Vou. Quais são os procedimentos pertinentes para que o trabalhador tenha reconhecimento do INSS do tempo de trabalho insalubre? Trabalho insalubre, onde prejudica a tua saúde, mas a doutora explica melhor. Vamos lá. Então, diferença. Nós temos o trabalho insalubre, Claudete, boa tarde, Mário também. Nós temos duas espécies, né? Tá. Os trabalhos em categoria perigoso e os trabalhos insalubres. O perigoso, eu brinco com os meus alunos, é aquele que te mata de uma única vez. Estourou uma bomba, acabou, morreu. E o trabalho que é atividades insalubres são aqueles que com o passar do tempo... Te matam aos pouquinhos, exatamente. É isso. Gente, gravem essa. Periculosidade, te mata de uma vez. Tá. Insalubridade, te mata aos pouquinhos. Ou seja, é aquele trabalho que conforme o decorrer do tempo, ele desgasta a tua saúde e causa um prejuízo muito grande. Entendi. E como é que faz? Esse PPP é um documento, né, que toda empresa que tem esse tipo de atividade comercial, ela tem. Pra quê? Porque lá tá escrito qual é a atividade, qual é o grau de insalubridade, periculosidade, para que o trabalhador seja onerado com o adicional, certo? O que acontece? Se o trabalhador não tiver acesso a esse perfil que a empresa fornece, ele pode também atestar no Justiça do Trabalho mediante testemunha, mediante a perícia em loco, ou seja, um perito da Justiça, né, nomeado pelo juiz, vai até a empresa e apura essa periculosidade ou essa insalubridade. Então, tem outros meios de prova. Então, qual a tua orientação para o Mário, que quer saber os procedimentos pertinentes para ele ter esse reconhecimento? Veja, em primeiro lugar, Mário, você tem direito, né, a estar procurando a tua empresa e a empresa tem obrigação de te fornecer esses documentos para atestar a periculosidade e a insalubridade nas qual você trabalha. Bom, não conseguir, procura a Justiça do Trabalho e lá, né, se você quiser pleitear os seus direitos oriundos dessa periculosidade ou insalubridade, o juiz vai designar um perito para que esteja indo até a empresa, dizendo realmente a atividade que ele trabalha é insalubre ou perigosa, você vai trazer colega de trabalho para depor também, olha, ele trabalha nisso, enfim. Vai ser apurado pelo juiz que vai determinar esse grau de insalubridade. É um processo demorado esse, pro Mário? Bom, Claudete, quando a gente fala em justiça, nada é rápido. Nada é rápido. Então, assim, o processo... Impressionante, né? O processo que tem uma perícia demora de 1 a 2 anos. Ainda tem a parte do recurso, enfim. Mas tem que correr atrás. Tem que correr atrás, não pode ficar parado. Tá certo, vamos à próxima pergunta. É a Joyce. Boa tarde. Meu marido trabalhou em uma empresa e foi registrado como auxiliar de comércio, mas nunca trabalhou na função. Ele sempre foi motoboy. Tá aí, um perigo ser motoboy. Saiu da empresa faz 20 dias. Gostaria de saber o que pode ser feito, então. Veja. Ele foi registrado de um jeito, trabalhava como outro e agora saiu. Eu não sei se saíram com ele ou ele que saiu. Boa tarde, Você não contou, Joyce. né, Joyce?
Exato. Boa tarde, Joyce. Bom, vamos lá. Claudete, a primeira explicação, né, plausível é motoboy gera bastante direitos, né? Então, tem bastante coisinha, bastante detalhezinho, bastante direito, é bem onerado. Então, as empresas costumam ter esse tipo de atitude mesmo. E aí, como é que acontece? Como a gente falou lá no caso da Aline, que foi a nossa primeira pergunta, o que vigora mesmo é a realidade. Então, ele trabalhava como motoboy, né? Então, ele tinha esse desvio de função. Ele tem 2 anos a contar da data do encerramento de trabalho dele para estar procurando a Justiça do Trabalho. E aí, ele vai procurar a Justiça do Trabalho e vai pleitear esse desvio de função. Ou seja, ele vai pleitear, olha, eu estava registrado como auxiliar de comércio, porém eu trabalhava como motoboy. Bom, enfim, aí ele vai receber as verbas, a diferença salarial e as outras verbas de reflexo dessa função de motoboy, ok? Mas tem que correr atrás, sim. E porque dizem que o direito não socorre os que dormem, né, doutora? Exatamente. E assim, a gente tem o prazo prescricional. Você tem 2 anos, né, a contar da data que você rescindiu o teu contrato, para pleitear os últimos 5 anos. Passou disso, você perdeu o direito, o seu direito prescreveu. Tá certo. E quem não for só agora e ficou 20 anos, já não tem direito a vários anos, exatamente. Né? Exatamente. Então tem que correr. E respondendo as perguntas do público. Vamos lá de novo, gente. É a Carmen. Boa tarde, Santa Receita. Oh, que desânimo é esse? Padre, manda mais comida aqui pra baixo. Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde. Aí, olha a Carmen lá que bonitona na praia, que inveja, viu? Inveja boa, viu? Eu trabalho há 3 anos como cuidadora, mas sem registro. E 17 horas por dia, de segunda a sábado, né? Sábado na parte da manhã. Recebo férias e 13º, sem o terço das férias, né? 1/3. Tenho algum direito futuramente? Ganho 1,5 salário por mês. Obrigada. Todos. Só que tem que ir na justiça, né? Tá vendo como as pessoas não divulgam? É uma realidade que a gente tem no Brasil todo e ninguém divulga. Boa tarde, Carmen. Vamos lá. Em primeiro lugar, você se encaixa na categoria, né, do trabalhador doméstico. E hoje em dia é muito comum, né, até porque o trabalhador doméstico, o criador de idoso, ele tem essa família, né, que geralmente gerencia esse cuidador que contrata, tem também uma certa barreira. Olha, o que eu aconselho a você, diferentemente do que eu aconselhei a outra telespectadora, procure os seus contratantes, né, procure quem te contratou, conversa, fale, olha, não estou satisfeita, consigo ter pelo menos tirar umas férias, ou consigo ser onerada corretamente, conversa, o primeiro passo é esse. Bom... E peça o registro. Exato, peça o registro para que você possa se garantir junto ao INSS, se você tiver alguma doença, ou no futuro se você for se aposentar, enfim. E hoje em dia os domésticos são regulados sim. Antigamente eles não eram, né? Então você tem direito sim, é aquilo que a gente já conversou. A partir da quebra do seu contrato de trabalho, você tem 2 anos para postular os seus direitos, né? Pedindo os seus últimos 5. Mas eu sempre falo, converse com o seu empregador. Ainda mais nesse caso, que é um trabalho familiar, que você presta dentro de uma residência. Não, e outra coisa, né? Não tá difícil também arranjar emprego, ninguém deve ser explorado por isso, mas conversar sempre é melhor, né? Às vezes chega a ser um denominador comum. Essa é a Natália. A Natália disse que trabalhou numa pizzaria durante 8 meses, mas ela fazia um trabalho só aos sábados e domingos. O que a lei diz, doutora, a respeito disso? Que direito tem a Natália? Então, Claudete, boa tarde, Natália. Hoje em dia, né, com a reforma que nós tivemos, que entrou em vigência em novembro de 2017... Já tá pra mudar de novo. Exato. Não, mas nesse termo ela mudou bastante. Ela caiu, ela voltou, alguns artigos se foram, outros permaneceram. Enfim, Natália, é uma categoria que chama-se intermitente. O que é um intermitente? O intermitente, ele veio para de fato, burocratizar, formalizar os garçons, os motoboys, essas pessoas que trabalham por horas, às vezes, esporadicamente em pizzarias, em festas, né? Que você não vai contratar registrado. Tem direito, sim. Garçom que trabalha em festas, exato. Você não vai, né, Claudete, ter uma empresa de festa e um mês você tem festa, outro mês você não tem. Como é que você faz? É um intermitente, é uma coisa bacaníssima, né, que a nova reforma trouxe pra gente. E o que acontece, Natália? Você tem direitos, sim, só que os seus direitos são proporcionais, porque você trabalhava poucos dias, você
trabalhava por hora, então seus direitos, eles existem e você pode buscá-los. Pleiteie junto ao seu empregador, né? Diga que, e aí, como é que fica a minha rescisão? Vou receber alguma coisa? Tem expectativa? Desculpa, mas esse intermitente que você falou e que está previsto, né? Sim. Desde a reforma, funciona como para o empregador? Então, como é que funciona? O empregado tem o registro na carteira dele de trabalho e esse tempo em que ele fica à disposição do empregado, ele não é onerado. Então, digamos assim, eu sou garçom e eu tenho um buffet. E eu tenho Vou te contratar. Você vai me contratar e você é sua garçom, gente. Olha que chiquérrimo. Mal sabe ela, o buraco, que é o meu buffet. Enfim, vou trabalhar no buffet da Claudete. Você vai precisar de mim 3 vezes, 3 vezes por semana. 12 vezes no mês. Como é que você vai me onerar? Você vai pagar pra mim, né? O dia trabalhado, né? O tanto de horas que eu trabalhei naquele dia. Por hora, então. Exato, eu vou trabalhar por hora. Eu não vou poder ser remunerada com menos do que ganha ao mês um garçom comum. Então, vamos supor que a hora de um garçom comum lá, meu fichado que trabalha mês a mês, é R$7. Eu não posso ganhar menos que isso. E eu vou ser onerada no fim de cada trabalho proporcionalmente. Acabei de trabalhar ali pra você, tá? Eu já ganho férias proporcionais, 13º proporcional, eu já ganho tudo proporcional. Então, além de aliviar o empregador, né, que tá no final do ano, pagando 13º e pagando férias, ele já paga fracionado. Então, o trabalhador recebe, o empregador se alivia. E quem faz essas contas, doutora? Quem faz essas contas? Existe um sindicato, alguém? Geralmente... O garçom, por exemplo, tem que constituir um advogado para saber se está certo? Não, o garçom, ele pode procurar o sindicato dele da categoria, ele pode procurar o Ministério do Trabalho, ele pode procurar o contador até do empregador, enfim, ele tem várias possibilidades de estar fazendo essa conta. Um advogado, né, enfim. Cheguei à conclusão que eu não vou contratar ela, eu vou contratar minha prima que nem vai cobrar nada. Poxa vida. Me deve uma saia, certo? Tô brincando, gente. Mas então é assim que funciona, tá? Bom, eu acho que depois que entra na normalidade, porque eu fico pensando aqui o trabalho, né, de fazer essas contas todas, né? Teve uma festa, vou pagar 1 por 1, olha, tem isso. Mas se já virou, né? Sim. Regra, então tudo fica mais fácil. Pense, aquele garçom que só ganhava lá R$50 o dia, agora que ele vai trabalhava, ganhar agora ele ganha mais. todos os direitos. E também o empregador fica livre de ser o mais um que vai lá na justiça. E olha, uma coisa interessante, se você quiser me contratar a sua produtora Maiara, contratar o povo aqui todo do estúdio pra trabalhar no seu buffet, olha, gente, tô descolando uma boquinha. Trabalhar todo mundo pra trabalhar, todos podem ter vários contratos intermitentes na carteira de trabalho. Então tem vários registros na carteira. Pode? Sim, é bem legal. Bacana, bem legal. José Benedito, oi Benedito, boa tarde, sou vigilante há 2 anos e descobri que a empresa não deposita o meu fundo de garantia por tempo de serviço. Atua aí, mais um monte por esse Brasil afora. O que ele faz? Bom, boa tarde, Benedito. Primeiro lugar, você já foi a questionar no setor de RH por que não depositam o seu FGTS? Porque ele deve, com certeza, constar em folha. Dá uma olhadinha lá que ele deve estar lá. FGTS, etc. Bom, isso aí é uma realidade. Às vezes conta dele, mas não... Exato. E o que acontece, né? INSS, FGTS, a gente tem esses casos assim. Se você procurar, né, e não tiver uma resposta plausível, eu oriento que você, se já tiver outro emprego em vista, migre. Se não tiver, exato, migre e procure seus direitos na Justiça do Trabalho. Porque a partir do momento em que você ingressa com uma ação, você corre o risco, de fato, de ser demitido. Então, assim, já tenha outra coisa em vista ou procure outro, mas nada, esse direito é um direito adquirido seu. Então, de qualquer forma, saiu desse trabalho algum dia, você pode pleiteá-lo até 2 anos após a saída. Na Justiça. Até 2 anos depois, Exato. mas só na Justiça. Na Justiça. Agora, demora? Demora. Né? Não é? Sim. Até hoje, até em cidades menores, demora também. Eu queria te agradecer, Amanda. Obrigada por ter vindo. Desculpe, as outras ficam para a próxima, né? A gente vai, sempre guarda aqui tudo que vocês querem saber e procura trazer da melhor forma possível essas respostas, tá? Mas eu vou deixar aqui um WhatsApp, talvez possam procurar por você. Sim, pode? sem dúvidas. Então, se você não teve a sua resposta aqui no programa, por causa do nosso tempo, você pode mandar um WhatsApp para a doutora. É Amanda Caputo, advogada. O WhatsApp é 12981686907, tá na TV, ó. 12981696907, certo?
Certo. 981. Não, tá certo? Não, Muito não, novo. eu também te perguntei. Acho que eu fiz uma confusão. 12981686907. Tá bom? E tem o telefone do escritório também, que é 12-3145-2499. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço. Um beijo pra você, Beijo. tá?